Eu salvo a Igreja de Cristo com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É como o pastor Eliseu estava falando, a gente se conheceu, eu acho que foi em 2017, 2018 mais ou menos. 2018, né? Uma feira em São Paulo, e a gente sempre, além de negócio, a gente sempre conversava também sobre algumas dificuldades da vida, algumas coisas, e a gente se identificou muito com o outro. Aí ele chegou a me fazer essa pergunta, se eu tinha alguma coisa a ver com crente, né? E eu digo, eu também sou servo de Deus. E estamos aqui essa noite para compartilhar daquilo que Deus tem feito sobre a minha vida. E eu creio que cada um de vocês, Deus também há um propósito a ser feito. E o que Deus faz na nossa vida é para que aquilo frutifique na vida de outras pessoas. Eu sou, como já foi apresentado, sou Cláudio Omar. Meu nome é Cláudio Omar, me chamo Cláudio. A minha empresa é Cláudio Costa, né? E é muito interessante porque eu sou filho de um camponês do interior do Piauí, um homem de luta, um homem forte. Teve 16 filhos, faleceu uma, criou os 15. Viveu 52 anos com a mesma esposa. Está com, se eu não estiver enganado, 14 anos que ele faleceu. Toda vez que fala nele, ela chora. Então é um sinal que era um bom pai, um bom esposo, um bom marido, né? E quando a gente pensa de onde a gente veio e aonde Deus colocou a gente olha e diz, só Deus. Só Deus pode fazer isso. Em 97, eu vim para Teresina, para a capital, para trabalhar e estudar. E ali eu consegui um emprego numa estofaria. Eu era office boy da estofaria. E como office boy, eu trabalhava de 7 da manhã até as 8, até as 2 da tarde. E no meu tempo de folga, eu comecei a desmanchar tecido velho, costurar e testar nas peças. Eu dizia para o cara que me dava a oportunidade de costurar na máquina, eu dizia para ele, eu vou montar uma fábrica de sofá, quando eu tiver 30 anos eu tenho uma fábrica de sofá. E ele olhou para mim e disse, pois quando tu tiver a fábrica de sofá eu vou trabalhar contigo. Quando eu completei 30 anos, o Senhor tinha me abençoado com a fábrica de sofá. Era pequena, mas o Senhor tinha me abençoado. Eu chamei ele e disse para ele, a vaga é sua. Ele não foi por problema de saúde, mas ele chorou porque ele viu o agir de Deus naquele propósito. Então tudo que nós fizemos, nós precisamos fazer acreditando no propósito de Deus sobre a nossa vida. Como office boy, eu andava mais ou menos 5 quilômetros a pé para economizar o vale transporte. Eu passava um carro por mim e eu dizia, será que um dia eu compro um carro? O Senhor já me abençoou com o meu 5º carro zero. E assim, Deus tem agido comigo que às vezes eu olho e digo, Deus, é para mim mesmo. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa que é o meu GPS, né? Tenho uma esposa que aquilo que eu vou fazer é junto com ela. E nós somos casados, vamos fazer 26 anos. Tenho 2 filhos maravilhosos. Ismael, de 24 anos, está formado em administração, hoje administra uma transportadora. E tenho a Sara, que trabalha comigo, que também já é casado, os 2 são casados. Tenho um genro e uma nora maravilhosa, então eu só tenho a agradecer a minha vida. E esse dia eu estava dizendo, eu hoje posso dizer, sou um homem realizado, porque tenho uma boa esposa, tenho uma casa para morar, casa boa para morar, meus filhos estão bem equilibrados, bem casados, então eu sou um cara feliz. Posso dizer que sou um cara feliz. E tudo isso graças ao Deus que eu sirvo. Tudo isso graças ao poder de Deus. Porque nem tudo sempre foi fácil. Quando meu filho era pequeno, tinha 1 ano e pouco, eu saía do trabalho, da empresa que eu trabalhava antes, e eu saía para beber com os amigos. Às vezes eu saía sábado e vinha chegar em casa no domingo. Mas ser domingo. Um dia meu filho olhando para mim, eu ainda meio embriagado, eu olhei para ele e digo, se eu continuar nessa, como eu vou educar esse filho? Sendo que eu já tinha me convertido antes, tinha me desviado. Antes eu morava com os primos, eu não tinha condição de dividir as festas. E eu ia para um banco de praça, trancava minha bicicleta e ficava contando as estrelas.
Tinha um traficante do lado, naquela época a droga do momento era a maconha, ele me oferecia toco de cigarro de maconha. Eu lembrava do que meu pai me ensinava. Se vocês estiverem no caminho certo, eu estarei com vocês para defender em qualquer lugar. Mas se vocês estiverem no caminho errado, eu não vou lá nem visitar vocês. Meu pai era duro, mas a dureza dele me fez compreender. E ali um irmão da Assembleia de Deus que estava do outro lado me chamou e disse: vamos para a igreja? Eu digo: vamos. E foi ali onde o Senhor me alcançou. Mas só que na Assembleia de Deus eles recolhem a oferta, né? Sai recolhendo nos bancos, até mesmo por questão de comodidade, né? E eu não tinha o que ofertar. Meu salário era muito pouco, eu não tinha o que ofertar. E aí eu comecei a ir para a janela. O cidadão comecei a ir para a janela também. Eu digo: não tem jeito. Aí eu passei um tempo desviado, depois voltei para a obra. E para a honra e glória do Senhor, há 22 anos eu estou de volta na casa do Senhor, servindo a Ele e sendo agraciado por Ele. Amém? Irmão, mas tudo isso depende da fé. A nossa fé, ela é quem faz mudar a nossa vida. Porque quando nós cremos no Deus do impossível, o impossível do Deus acontece na nossa vida. Nada disso aconteceu de repente. Foi muita luta, foi muita batalha, mas sempre acreditando no poder de Deus. Hoje eu tenho o orgulho de usar as palavras de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para mim é uma honra muito grande ver o meu filho tocar no altar, ver a minha filha fazer uma liturgia, ver a minha filha, lá nós trabalhamos com células, a minha filha trabalhar com célula, ajudar ali, para mim é maravilhoso, porque eu vejo o agir de Deus na minha vida, na minha casa. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Hebreus capítulo 11, o versículo 1 e 2 e depois o versículo 6. Desde já eu agradeço a oportunidade ao pastor Eliseu, né? E toda a igreja. Eu espero que o Senhor possa falar profundamente com vocês. E a palavra diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vê. No versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então o que nós precisamos fazer? Exercitar a nossa fé. O exercício da fé, e eu convido vocês a fazer isso comigo essa noite. O exercício da fé, cada dia nos aproxima mais de Deus. Quando nós olhamos para alguma coisa, nós dizemos: mas eu sei que vai acontecer. E nós temos aquela convicção, aquela certeza, aquela segurança. Vai acontecer. O grande problema nosso é que às vezes nós temos o hábito de desenhar, de entregar para Deus o projeto do que nós queremos pedir a Ele. E é onde Ele diz: pedite, mas pedi mal. Porque nós queremos do nosso jeito. E da forma que nós queremos, na grande maioria das vezes, é algo que vai nos trazer tropeço depois. E o Senhor não quer que nós tropeçamos em nada. O Senhor quer que nós andamos rumo à cruz. Então, o exercício da fé, nós precisamos estar todos os dias em busca desse exercício, de forma que o agir de Deus seja sobre nós, aonde nós estivermos, e que nós sejamos como aquela lamparina que foi acesa e colocada sobre algo muito alto, que de onde nós estivermos, nós sejamos vistos. Em Mateus capítulo 5, no versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A fé, ela precisa resplandecer em nós.
Quando nós cremos, nós precisamos ser diferentes. Esses dias eu estava falando lá na igreja, pregando sobre a questão da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que quando ela se aprofunda em nós. Quando ela se aprofunda, ela se torna uma depressão. Mas de início ela é uma falta de fé. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes nós queremos coisas que Deus não tem para nós e deixamos de querer o que Deus tem para nós. E acabamos entrando em conflito com nós mesmos, porque a nossa fé ela está superficial. E essa noite nós vamos falar aqui um pouco de dois tipos de fé. É a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural ela precisa ter uma base, ela precisa ter um ponto de partida. Tipo, por exemplo, se eu planto arroz, eu sei que eu vou colher arroz. Se aquele pé de arroz der feijão, eu vou até me assustar. Porque a minha fé ela não está firmada no sobrenatural de Deus. Então, a fé natural, todo mundo tem. Você nasce com ela e você vai até a morte. Só que a fé sobrenatural, ela é algo que Deus produz em você com o agir dele no seu dia a dia. Cada dia mais que você vive o sobrenatural de Deus, mais você quer se aprofundar nele. Viver o natural é simples. É você viver dia após dia se martirizando, muitas vezes pedindo a Deus, mas não confiando. Você pede e nem espera acontecer, porque você não confia. O terreno que hoje é a fábrica, quando eu comprei, eu tirei a placa, eu não tinha nem um centavo, eu andava de bicicleta com a minha esposa. Eu tirei a placa e disse: esse terreno é meu. E o Senhor me abençoou. E hoje está lá construída a fábrica. Quando eu falo de viver o sobrenatural, é nós buscarmos que a obra de Deus seja feita sobre a nossa vida. É que aquilo que acontece sobre a nossa vida, ela possa alcançar mais pessoas. Nós precisamos ter amor, nós precisamos ser próximos, nós precisamos ser caridosos, nós precisamos ser irmãos uns dos outros, sem diferença. E é isso que Deus sempre tem plantado no meu coração. É interessante lá, acontece muito das pessoas às vezes chegarem, querer, eu tenho um HR, um caminhãozinho HR, e as pessoas chegam pedindo para fazer mudança. Eu digo: você dirige? Eu entrego a chave, o cidadão fica assustado. Aí eu digo: não, eu não faço frete, mas pega, vai lá. Por que a gente tem que fazer isso? Porque aquilo não é meu. Eu olho para tudo e eu vejo que um dia Deus vai me tirar dali, e aquilo ali vai ficar. Então o que tem que haver é uma comunhão minha com Deus, eu aproveitar o que eu tenho para servir a Deus, aproveitar o que eu tenho para servir o irmão mais próximo, eu dividir o pão. E a fé é isso, eu creio que quanto mais eu dividir o pão, mais Deus vai multiplicar, porque Ele está sabendo que eu estou fazendo a obra, Ele está vendo que eu estou compartilhando aquilo que eu tenho. Irmãos, mas viver o sobrenatural de Deus não é tão fácil, porque às vezes nós passamos por provações e nós precisamos estar preparados. Fevereiro de 2023, quem tem empresa aqui, quem é à frente de uma empresa, sabe que toda empresa tem um gasto fixo, e venda ou não venda, você tem que arcar com ele, desde o boleto, imposto, o funcionário, tudo. E em fevereiro de 2023 eu não vendi sequer 5 mil reais. A minha despesa mensal era em torno de 30 mil reais. E quando chegou a primeira quinzena, deu para a gente pagar tudo direitinho. Na segunda quinzena a coisa apertou. E véspera do dia do pagamento da quinzena, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para testar, para provar, prove comigo. Tira de mim, faça alguma coisa comigo. Mas deixa que eu pague meus funcionários para que eles tenham o pão de cada dia. Eles nem entendem o que está acontecendo. Mas se o Senhor puder, faça isso para mim. E quando foi no outro dia, um cliente que a gente tinha vendido parcelado, para ele pagar em 3 vezes, a partir do mês de março, ele pagou tudo.
E eu liguei para, quando eu vi no outro dia o dinheiro na conta, eu fiquei assustado. E eu liguei para a gerente do hotel, que era um hotel que a gente presta serviço. E ela disse: o diretor passou aqui e pediu que nós te pagássemos, porque ele disse que talvez você estivesse precisando. Quem foi que disse para aquele diretor que eu estava precisando? Foi Deus. E eu honrei com aquilo que eu havia dito para o Senhor, que eu ia pagar os funcionários. Mas com o decorrer do tempo, com o passar dos dias, eu continuei na minha luta, na minha fé. Tinha assumido o pastoreio em abril de 2023. E quando eu assumi o pastoreio da igreja, as coisas começaram a vir algumas lutas. E essas lutas, ela às vezes me deixava apreensivo. E um dia eu orei ao Senhor, digo: Senhor, eu gostaria de te pedir que sempre me dê força, porque eu quero fazer a tua obra conforme a tua vontade e não a minha. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Algo sobrenatural começou a acontecer na minha vida extraordinariamente. E sempre que acontecia alguma coisa eu ficava pensativo. Eu tenho que dividir isso com alguém. Porque nós sabemos que a fé sem a obra é morta. Nós não podemos ficar só para nós aquilo que nós recebemos. Essa é a obra. É transmitir aquilo que Deus está fazendo com você. E a gente fez um passeio no Chile, eu e a minha esposa. E quando eu estava no Chile, estava no hotel, tomando café com o sogro do meu filho. E eu disse para ele, eu tive uma visão. Eu disse para ele: acabei de ver a estofaria pegando fogo. Ele disse: brincadeira. Eu acabei de ver a estofaria pegando fogo. E quando eu falei isso, eu disse para ele todos os detalhes. Olha, funcionário fulano de tal, está assim, assim, assim. E de repente ele vê o fogo, ele pega o extintor. E ele diz: mas ele apaga. Eu digo: não. Se tu não vai ligar para lá para saber o que aconteceu, eu digo: não, porque eu estou presente. O que Deus estava fazendo comigo ali era me preparando para uma situação vindoura, de forma que muitos não acreditavam. Quando foi 20 dias depois, 8h30 da manhã, dia 19 de julho, o fogo começou no mesmo lugar que eu vi, da mesma forma. E o mesmo detalhe: os extintores não foram suficientes. E quando aquele fogo começou a queimar tudo, para mim, para muitos, seria um ato para entrar em desespero. Eu entrei em oração. Comecei a clamar ao Senhor: Senhor, salva aquilo que o Senhor tiver de salvar. E o fogo começou queimando lá. São 2 galpões, um é na laje, o outro é só aberto, é a parte de marcenaria. E alguns funcionários queriam entrar para pegar as máquinas, para não deixar queimar. Eu: não, deixa queimar. Fechei a porta que isolava. A gente tinha recebido um carregamento de espuma. Estava muito cheio de espuma o depósito. E logo a vizinhança começou a chegar, para vocês verem o que é você fazer uma boa vizinhança. O que é você... Quando eu fazia, eu não sabia o que eu estava fazendo. Poucos dias antes, eu pedi para os meninos que trabalham comigo, eu digo: olha, tem esse casal de senhor aqui, que mora nessa casa, e tem um terreno baldio do lado, e o mato estava subindo no muro dele. E eu queria que vocês parassem uns 40 minutos antes e limpem esse lado do muro aqui, deixa limpo aqui, para evitar de algum vândalo chegar e se aproveitar, porque só são 2 idosos. Aí eles fizeram isso, né? E quando foi no dia do fogo, aquele homem abriu as portas da casa dele, disse: pode botar coisa até dos quartos aí, não tem problema não. Aonde couber pode botar. E começaram, os vizinhos se reuniram. Um ficou num canto da rua e o outro na outra, para ninguém saquear nada. E fizeram
um efeito dominó. Começaram entregando um para o outro, tirando tudo para fora no galpão da laje. As máquinas de costura, máquina de cortar tecido, esvaziaram tudo e começaram a colocar na rua, começaram a colocar na casa dos vizinhos. E depois foi só a gente chegando, tem tal coisa está lá em casa, tal coisa está lá em casa. O que é isso? É nós olharmos para o nosso vizinho, ainda que tenha uma diferença, ainda que tenha um problema, mas nós olharmos para o nosso vizinho como um próximo, como uma pessoa que tem defeito, assim como nós. Porque quando nós olharmos para ele e olharmos para nós, reconhecermos nele o nosso defeito, nós somos próximos dele. E ele também irá reconhecer aquilo que nós fazemos por ele. E aquele fogo foi intenso, foi muito rápido. Como eu trabalho para uma classe meia alta, logo saiu na internet, logo as redes sociais estavam já cheia e logo chegou a imprensa. Eu acho que parecia que eles estavam na esquina, porque em menos de 20 minutos de fogo já tinha canal de TV querendo entrar para filmar o fogo. E aí teve um vizinho que tirou uma repórter lá de dentro, disse: moço, você vai correr risco de morrer. E eu orando ao Senhor. A minha filha entrou em transe, ela começou a repetir a mesma coisa, acabou tudo. E a costureira também entrou em desespero. Alguns funcionários ficaram trêmulos, não tinha ação para nada. E eu subi para a laje, mais 2 funcionários começando a cortar o telhado e desmembrar um prédio do outro. Enquanto isso, irmãos, começou a chegar a minha sogra, reuniu com a minha esposa e mais outras pessoas que chegaram, e começou um círculo de oração dentro da minha garagem. Enquanto o fogo queimava lá, o fogo estava aqui também na garagem, protegendo. E o agir de Deus foi tão sobrenatural que eu não me preocupei sequer um minuto. Porque eu dizia, eu já tinha visto aquilo que ia acontecer, e eu dizia: Senhor, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um propósito de limpar alguma coisa aqui, o Senhor tem um propósito de alguma coisa vem. E eu fiquei ali 4 horas da tarde, eu almocei, depois de atender alguns repórteres que vieram tentar falar comigo. E quando a imprensa começou a chegar, eu fiquei naquela dúvida: olha, isso é um incêndio no meio de comunidade, a responsabilidade era minha, porque eu sou o dono da empresa. E eu liguei para um rapaz que nos dá apoio jurídico e perguntei para ele: e aí, a imprensa está aqui, aconteceu isso, e aí, o que eu faço? Ele disse: vai para frente e fala, porque eles vão vincular. Disse: você fez a proposta? Eu digo: não. Ele disse: então você não tem o que ter culpa, não tem o que ter medo. E eu fui, falei. Eu me lembro muito bem que depois até a jornalista fez esse comentário na TV, que ela perguntou qual era o meu plano dali para frente. Eu digo: não dispensar nenhum funcionário. Eu digo: e como Deus me deu lá na garagem, como eu comecei na garagem, com um grampeador e uma máquina emprestada, cheguei a esse ponto. O Deus que me fez começa lá, eu volto para a garagem e o Senhor vai me dar do mesmo jeito, para a honra e glória do Senhor. Em 4 meses estava construído. Em 4 meses o Senhor restituiu, o Senhor construiu vezes mais. Eu tinha uma estrutura de madeira com telha de amianto. Hoje eu tenho uma estrutura metálica, sem nenhuma coluna no meio, toda coberta na telha de zinco. Uma estrutura garantida, uma estrutura reforçada. Mas tudo isso tem detalhes que o agir de Deus ele vem mostrando os seus detalhes. Tinha um advogado, um homem muito grosso, cara, muito difícil ele, e tinha várias peças dele lá dentro e queimaram. Tinha uma cadeira da Clássica Design, um design italiano, uma cadeira com assinatura,
E aquela cadeira era bem cara. Primeiro, quando eu liguei, ele foi o primeiro cliente que eu liguei, porque eu peguei a lista de clientes. No primeiro dia eu fui ligar para os clientes, depois ligar para os fornecedores. E eu liguei para o cliente e eu falei para ele: não precisa nem eu lhe dizer, porque eu acho que você já viu. Ele disse: não, eu já estou ciente do que aconteceu. Eu só quero lhe perguntar uma coisa: a minha cadeira queimou? Eu digo: queimou. Ele disse: mas você me disse que fabrica aquela cadeira. Você consegue fabricar? Eu consigo, só que o custo das ferragens dela é entre 4 e 5 mil reais. Eu preciso trazer do Rio Grande do Sul, porque o meu fornecedor é de lá e eu não tenho como comprar agora. E como você sabe, eu estou com a cabeça aqui tentando organizar primeiro. Ele disse: olha, não importa, se daqui a um ano você conseguir me entregar, beleza. E aí eu continuei ligando para os clientes. Alguns dispensavam e mandavam ajuda, outros me deu prazo. Algumas coisas que eram para reforma acabaram tendo que ser fabricado, entrego uma peça nova, mas Deus sempre honrando. E eu disse para os colaboradores: olha, não se preocupe, se eu comer só feijão com farinha, vocês vão comer comigo, mas o que entrar eu vou dividir com vocês. Irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que Deus é tão maravilhoso que durante 3 meses de reconstrução não faltou uma quinzena para aquele povo. Não teve um dia que aquele povo não teve o dia de receber que aquele povo não estava com o dinheiro deles. E quando foi no outro dia, aquele homem me ligou e no primeiro dia ele disse: olha, você sabe que eu sou o cliente mais chato que você tem, então se eu estou sendo assim com você, eu creio que os outros também vão ser compreensíveis. Não, beleza. No outro dia ele me ligou de 7h30 da manhã. Eu digo: o cara desistiu, o cara vai criar problema. Aí eu disse: Senhor, me dá força para me conversar com esse cara. Eu atendi o telefone. E quando eu atendi, ele disse: eu não estou te ligando para te aperrear. Eu estou te ligando para te dizer que desde ontem, quando eu falei contigo, eu não dormi, porque Deus tem me incomodado para me te ajudar financeiramente. Disse: eu não consegui dormir e eu preciso de paz com Deus. E Deus me ensinou algo sobre aquele homem, porque aquele homem porque nós como cristãos, na grande maioria das vezes, nós geramos um preconceito em olhar para as pessoas, pela maneira que eles vivem, como eles são. Nós achamos que Deus não fala com eles. Aquele homem, ele é um homem que vive uma prática sexual não condigente com a Bíblia, né? Um homem homossexual, mora com outro homem. E você jamais passava pela cabeça que Deus iria chamar aquele cara na grande e dizer: ó, tu tem que ajudar. Por quê? Porque nós temos um hábito de julgar as pessoas. E quando eu olhei para aquilo e ele disse, eu fiquei calado. Naquela hora me arrepiei todinho, fiquei calado, não sabia o que responder. E eu disse para ele: sim, mas quer dizer que eu não preciso mais fazer a cadeira? Ele disse: não, o que eu quero é que você confesse para mim, porque se você confessar, Deus vai me deixar em paz. Se eu dispensar aquela cadeira, eu estou te ajudando financeiramente. Eu digo: tá. E ele disse: amém, Deus vai me dar paz agora. E naquele momento eu comecei a ver que Deus tinha um propósito naquilo tudo, mas eu queria saber qual era o propósito. Quando eu vi no outro dia, já cedo da manhã, colaboradores, pessoas mandaram um engenheiro fazer uma vistoria na parte elétrica. Fez logo um depósito de um valor razoável na minha conta, disse: está aí para você ir começando. E Deus começou a agir. A primeira ligação que eu recebi foi do meu ex-patrão. Ele disse: olha, acabei de ver aqui, mas não te preocupa, porque nós vamos reconstruir. Naquele momento Deus me ensinou uma coisa, que aonde nós passarmos, nós precisamos ser algo que agrade a Deus. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Por onde você passar, você precisa deixar um rastro, um bom rastro. Você precisa deixar algo diferente. Um canal de TV que já tem o nosso trabalho lá, já conhece,
ele lançou uma campanha para a reconstrução da estofaria. No horário nobre, ele colocou a nota de solidariedade e ele lançou uma campanha. E essa campanha nos ajudou bastante. Meu ex-patrão também lançou uma campanha com os clientes que me conheciam da loja dele. Trabalhei 14 anos com ele. E eu tenho alguns seguidores no Instagram, cerca de 9.000 seguidores, 8.000 e pouco. Mais de 6.000 pessoas entraram em contato comigo. Pelo Instagram, pelo telefone direto e dando apoio. Deus reconstruiu aquilo de uma forma que eu jamais imaginaria que seria daquela forma. E durante a obra, uns davam a telha, outros deram galpão, deram o ferro, outro deu compressor, outro deu máquina de corte e parafusadeira, furadeira, e fui recebendo. As pessoas chegavam e está aqui, e começaram a fazer. E em nenhum momento, irmãos, eu desanimei. Em nenhum momento eu olhei para trás. Eu sempre com fé que Deus estava reconstruindo aquilo ali. Mas o mais interessante é que durante a obra, uma certa segunda-feira, o pedreiro chega para mim e diz: olha, nós precisamos parar. Digo, mas parar por quê? Ele disse: não tem cimento, a não ser que você compre. Eu disse: olha, eu não tenho como comprar cimento hoje. Digo, mas eu vou tomar café, vou pedir ao Senhor, Ele vai mandar. E ele deu risada. O pedreiro deu risada porque eu falei até assim, de uma forma bem confiante, e fui tomar café. Demorou pouco, ele chegou aonde eu estava. Ele disse: seu Cláudio, você não sabe. Eu digo: que foi? O cimento já chegou. Ele disse: chegou um homem ali com 5 sacos de cimento, um saco para cada dia da semana. Deu para terminar o piso e o reboco. E continuando na fé, continuando crendo na maravilha que o Senhor tem para nós, nós terminamos ali a parte de piso e reboco e trabalhando na garagem. Voltei para a garagem, para a origem, voltei lá para o começo. Só que com a diferença, antes no início era só eu. Hoje estava eu e mais 6 que trabalhavam comigo, que estão comigo, aliás. E aí, quando terminou o piso e reboco, eu disse, um dia tomando café com a minha esposa, eu disse para ela: olha, nós terminamos ali, piso e reboco, mas nós vamos precisar passar para dentro sem pintar, porque nós não temos condição de pintar, e no dia que Deus nos der a condição, nós iremos pintar. Irmãos, em menos de meia hora me ligou a filha de um dono de uma casa de tinta, e ela disse: meu pai disse que te conhece, sabe quem você é, e que tudo que você quiser pintar, do piso ao teto, é por conta dele. Ele vai te dar todas as tintas. Aí eu digo: é mesmo? Ela disse: é. Agora ele mandou eu te dizer mais uma coisa: não precisa você escolher por preço, escolha a cor que você quer pintar e qual a tinta que você quer. Hoje a estofaria é pintada o piso, o meu piso, o teto e as paredes, para a honra e glória do Senhor. O Senhor ouviu naquele momento o que eu tinha dito, que quando Ele quisesse ela ia ser pintada. Só que Deus queria ela pintada agora. Deus estava restaurando aquilo ali e Ele não ia me entregar aquilo ali como estava. E aí nós continuamos naquela luta, crendo no poder do Senhor. E no dia do culto de ação de graça, completando 3 meses de reconstrução, nós vamos fazer um culto de ação de graça. E eu falei para minha esposa: nós vamos fazer um culto na rua. Pedi licença à prefeitura, interditamos a rua, fizemos um culto. E véspera do culto, a minha esposa perguntou: e o que é que nós vamos servir? Fazer um culto de ação de graça e não ter o que servir? Diga: infelizmente eu não tenho condição. Eu creio que as pessoas compreendam. E ela conversou com a cunhada dela, com a mãe e uma outra vizinha, e entre elas resolveram fazer
Eu não sei se os irmãos conhecem aqui mingau de milho. Né? Eles fizeram mingau de milho e creme de galinha para servir. Faixa aí de umas 150 pessoas. E elas dividiram o material entre elas, compraram no cartão para dividir entre elas. Quando foi à noite, terminou o culto, eu agradeci a todos os vizinhos, a todas as pessoas que estavam ali conosco. Chegou um cidadão com um envelope. Ele entregou e disse: olha, aqui tem R$2.000. É R$1.000 para o culto de hoje, para a despesa do culto, e R$1.000 para a construção da igreja. E naquele momento eu disse: glória a Deus. Porque algo que nós esperávamos, como nós iríamos servir, o que iríamos servir, elas se reuniram, fizeram um sacrifício, mas crendo na providência de Deus. E o Senhor agiu. E o Senhor naquele momento mostrou que aquela obra, que aquele lugar, que tudo aquilo depende dele. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz: tudo é possível ao que crê. E crendo no poder do Senhor, vendo a recuperação daquela fábrica, a minha fé a cada dia ela passou a ser mais forte. Eu comecei a entender que a providência de Deus na nossa vida, ele vem para multiplicar no seu reino. E sempre que eu vou atender um cliente hoje, eu busco falar da palavra de Deus. Eu busco falar daquilo que Deus tem na nossa vida. E um fato interessante é que, na grande maioria das vezes, nós nos prendemos ao que temos, ou nós nos prendemos a coisas materiais de tal forma que, quando nós perdemos, nós entramos em desespero, ou nós defendemos de tal forma que nós não conseguimos deixar ninguém tocar, ninguém chegar perto. E não sabemos nós que um dia Deus nos tira e aquilo fica. Então nós precisamos viver cada dia o seu mal, cada dia o seu bem. Precisamos viver cada dia aquilo que Deus tem para nós. Em meio a esses dias de turbulência, uma moça me ligou, uma senhora me ligou e disse: seu Cláudio, eu queria muito que o senhor viesse me atender pessoalmente. A gente hoje atende muito pelo WhatsApp. E eu fui. E quando eu cheguei, aquela moça me mostrou um sofá que era para reformar, um sofá automático. E primeiro ela perguntou: seu Cláudio, onde o senhor encontrou tanta fé ou tanta força? Porque eu percebi na entrevista que o senhor estava tão sólido, estava tão firme, que eu não consegui entender. Aí eu disse para ela: em Deus. Porque o Deus que me deu lá do início, Ele é fiel e justo para reconstruir. Só precisa eu crer. E aí ela começou a me contar uma história sobre ela. Ela disse: seu Cláudio, eu tenho esse sofá há 5 anos. O meu esposo não senta nele para assistir jogo, porque ele come pipoca e ele derrama pipoca no sofá, ele suja o sofá todo, e eu tenho o maior ciúme desse sofá. Aí eu falei para ela, digo: sabe por que eu não fiquei nervoso? Sabe por que aquilo ali não me abateu? Digo: porque eu não estou preso naquilo que eu tinha. Eu estou preso no Senhor. Eu estou firmado no Senhor, não no que eu tenho. Eu não estou confiante no que eu tenho. Digo: você já parou para pensar que esse sofá está mandando em você? Você já parou para pensar que esse sofá está tirando o direito do teu esposo dentro da casa dele? Um direito que é dele, sentar no sofá. Já imaginou o cara ter uma casa, ter um sofá, não poder sentar? Não, mas seu Cláudio, não, só observe que esse sofá está mandando em você. Digo: vai chegar um dia que o teu esposo vai olhar para ti e ele não vai aguentar mais essa situação. Sabe por quê? Porque quem está mandando aqui é esse sofá. Diga: a partir do momento que você se prender a Deus, se desprender desse sofá e olhar para esse sofá como um objeto qualquer, que logo logo se acaba, ou que você vai e ele fica. Diga: você deixar o seu esposo
sentar nesse sofá, deixar o seu esposo usufruir daquilo que ele tem direito, as coisas vão ser diferentes para ti. E eu levei aquele sofá para reformar, mandei recolher. E quando devolvi aquele sofá, aquela mulher, ela chorou muito, ela disse, enfim, ela desabafou muita coisa. Ela disse: eu tenho um vazio muito grande. Digo: o vazio que você tem, só quem completa é Deus. Ela disse: eu sou enfermeira-chefe de uma UTI, e quando as pessoas morrem eu tenho culpa. Digo: você tem o poder da vida? Ela disse: não. Eu digo: então por que você se culpa? E passada uma semana ela me ligou: seu Cláudio, eu estou tão bem com as palavras que o Senhor me trouxe. Ou seja, se não tivesse acontecido aquele fogo, aquela moça não tinha assistido aquela reportagem, não tinha me chamado, talvez ela permanecesse sentindo a mesma dor que ela sentia, o mesmo vazio, e o marido continuava assistindo o jogo no quintal. E depois ela me ligou e disse: seu Cláudio, me mandou uma foto do esposo dela sentado no sofá assistindo o jogo, comendo pipoca. Ela disse: eu me desprendi do sofá. Ela disse: o senhor não sabe o quanto eu tenho me sentido bem. Muitas vezes, irmãos, o que acontece conosco é para libertar alguém que está preso. Só que nós precisamos entender, o agir de Deus na nossa vida, ele é assim. Às vezes é preciso nós perdermos para que Deus resgate alguém. Jesus disse: para que outros vivam é necessário que eu morra. Os discípulos não entendiam e discutiam entre si quem era o maior, quem era o menor. Às vezes nós nos colocamos assim, discutindo o que nós somos grandes, nós somos pequenos, como nós somos. Então, a nossa vida, ela precisa ser pautada na fé, naquilo que Deus tem para nós, que é a salvação. Nada mais importa do que a salvação em Cristo Jesus. Não adianta nós estarmos presos nos bens materiais, não adianta nós estarmos presos nos nossos desejos. Nós precisamos estar presos na palavra de Deus, estar fixado na palavra de Deus. E eu te digo, se você essa noite tem sentido alguma dificuldade, se você tem vindo para cá, mas você vem com o coração cheio de sentimento ruim, se você tem se sentido não realizado em alguma coisa, espere em Deus, mas confia nele. Naquele momento em que eu vi sonhos de 15 anos, 16 anos irem ser queimados no fogo ali, eu poderia ter me desesperado. Eu poderia ter entrado em transe assim como a minha filha entrou e começou, não que ela não tenha fé, mas que um momento, uma pessoa, uma jovem de 21 anos, não entendia muito bem o que estava acontecendo, e ela começou a repetir: acabou tudo, acabou tudo. Só que para mim Deus dizia no meu coração: não acabou nada, vai começar agora, vai começar agora. Hoje nós já temos 2 funcionários a mais, vai fazer 1 ano agora, dia 19, nós já temos 2 funcionários a mais trabalhando com a gente. Por quê? Porque Deus tem honrado. Irmãos, nós precisamos abrir mão daquilo que nos distancia de Deus. E aí, como eu já falei, eu estou à frente, sou pastor de uma igreja. E quando a igreja estava em construção, eu cedi o espaço da estofaria para a igreja. De dia era a fábrica, à noite recolhia tudo para um canto, tirava tudo, limpava o espaço e funcionava a igreja. Isso aconteceu durante 2 meses, 2 a 3 meses. E quando terminou aquele período que a igreja precisou estar ali, nós tínhamos feito venda para um único cliente, coisa que nós nunca tínhamos feito em 15 anos. No mês. Coisa que nós nunca tínhamos feito no mês. Em 15 anos nós fizemos venda para um cliente. Ou seja, quando a igreja esteve ali, aqueles dias, era o Senhor abençoando aquele lugar, era o Senhor guardando aquele lugar. E o mais interessante é que toda segunda-feira nós temos um mini culto, nós temos uma devocional lá. E um dia a nossa costureira, ela não é convertida.
Nós temos já 2 pessoas que se converteram já através dessa célula, que ainda trabalha com a gente. E a nossa costureira, ela não é convertida. E um dia, a gente conversando no começo da devocional, ela disse: às vezes eu tenho até medo de falar alguma coisa aqui dentro, porque eu sei que Deus é com esse lugar. E quando nós queremos quando tem algum funcionário que não está dando certo, o cara não quer mais, nós oramos ao Senhor. E o Senhor conscientiza ele a sair dali. Nós não vamos chamar o cara, não vamos criar problema. E ele sai, ele se torna amigo nosso. Porque quem trabalha lá dentro sabe o poder que o Senhor tem naquele lugar. Nós temos um rapaz que está com a gente há 3 meses. E ele fumava e bebia. E quando ele foi para a entrevista, eu disse para ele: olha, aqui nós somos cristãos e nós trabalhamos com produto inflamável, então eu não contrato pessoas que fumam. Então, se você fuma, é complicado, a não ser que você deixe. Ou você fuma só na sua casa, você fuma... Porque eu tenho até alergia a cigarro, eu não gosto nem de cigarro. Aí ele disse: não, tudo bem, eu não vou fumar aqui dentro, não vou fumar no seu carro, não vou fumar. Beleza. Quando foi agora, semana passada, ele disse para mim, o que eu já aprendi aqui nesses 3 meses, para mim foi muito gratificante. E só em eu ter deixado de beber e fumar, a minha saúde foi restaurada. Aí ele disse: eu tenho mais um testemunho para te contar. Esses dias eu vinha no carro, no caminhão, e parou um noiado puxando uma geladeira, ferro de uma geladeira. Parou no meio da estrada, no meio da pista, no meio da rua, e disse: se você quiser, passa por cima, então vem tirar, que eu não vou tirar não. E aí ele disse olha, se fosse outros tempos, se eu não tivesse trabalhado aqui esses 3 meses e aprendido o que eu já aprendi, eu tinha ido dar umas mãozadas nele. Mas eu disse, tirei a geladeira do meio da pista e fui embora. Isso porque eu já aprendi aqui coisas para mim que foi suficiente para entender. Então, a nossa fé, ela precisa gerar em nós um espelho para as outras pessoas. Nós precisamos crer de forma em que as pessoas possam nos olhar e possam ver o agir de Deus na nossa vida. Quando nós fazemos assim, Deus, ele vai cada dia mais cuidar de nós. Eu queria pedir a alguém que abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Na verdade, não vamos nem, para não tomar muito tempo, a palavra fala sobre 2 filhos de um homem, filho pródigo, né? Que o mais novo, pronto. Fala de 2 filhos. Esse homem tinha 2 filhos, o mais novo pede sua herança, de certa forma ele nem direito ele tinha, mas ele pede a sua herança e ele vai embora. E lá ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, porque ele achou que aquela herança era algo muito grande na vida dele, lhe entregou aos prazeres da carne, lhe levou a altas farras. E a Bíblia diz que ele estava se alimentando de comida de porcos. Só que lá o versículo diz o seguinte: ele caindo em si, lembrou da casa de seu pai. Ele lembrou que os servos de seu pai comiam na mesa, tinham do bom e do melhor. O que eu convido a cada um, todos os dias, é cair em si, lembrar da casa do pai. Ainda que a dificuldade esteja a seu redor, lembre da casa do pai. Lembre de estar com o pai.
Porque riquezas, elas não nos levam a lugar nenhum. Riqueza, elas ficam. E um dia nós estaremos partindo daqui. E nós precisamos saber para onde nós queremos ir. Porque essa vida ela aqui é apenas um estágio. Nós precisamos saber para que nós estamos estagiando. Não tem como um estudante de direito estagiar para medicina. E vice-versa. Nós precisamos estagiar para estar com o Pai no lar celestial. E é por isso que nós precisamos fortificar a nossa fé todos os dias. É por isso que nós precisamos exercitar essa fé, crendo no impossível. Quando nós olhamos para o que Deus faz na nossa vida, sabe por que muitas vezes não conseguimos enxergar os grandes milagres? Porque nós não conseguimos receber os pequenos. Se nós recebermos os pequenos milagres, dando glória a Deus, agradecendo a Deus, o Senhor vai graduando, porque o Senhor nos dá conforme a nossa capacidade de receber. Em Marcos capítulo 10, versículo 17, do 17 ao 31, vai falar sobre um jovem rico. E esses dias eu comentava com a minha esposa que a riqueza, o financeiro, ele está muito ligado ao espiritual. O nosso financeiro está muito ligado ao espiritual. Quanto mais nós retemos o financeiro que nós temos, quanto mais nós nos prendemos a ele, nós nos distanciamos de Deus, nós nos sentimos sufocados. Tem pessoas que têm muito, mas não têm paz. E o que mais importa na nossa vida é a paz de Cristo em nós. É aquela paz que nós deitamos para dormir, nós não nos preocupamos com o dia de amanhã, porque nós sabemos que Deus proverá. E Jesus é interrogado por um jovem, é perguntado por ele: Senhor, bom homem, bom mestre, que faço para obter a vida eterna? Jesus já achou ele um pouco exagerado e disse: bom, só o Pai. E aquele jovem, ele, pelo discorrer do que estava ali, pelo que os versículos nos mostram, ele era um crente. Só que ele era um crente rico, de posse. E aquele jovem, Jesus pergunta para ele: você obedece os mandamentos? Tem que obedecer os mandamentos. Eu conheço tudo desde a minha mocidade, desde criança. Aquele jovem nasceu na igreja. Só que ele estava preso no que tinha. Muitas vezes nós nascemos na igreja, nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nós desconhecemos o poder que Deus tem. E nós esquecemos de exercitar a nossa fé sobre esse poder que Ele tem. E aquele jovem, quando Jesus diz: então falta apenas uma coisa, vende o que tu tem, dá aos pobres e me segue. E ali Deus fez uma promessa para ele: tu receberás um galardão no céu. Mas aquele jovem, ele trocou, ele vendeu pelo que ele tinha, o galardão do céu. Nós precisamos olhar em que nós estamos trocando a nossa fé. Por que nós estamos trocando a nossa salvação? E é por isso que nós precisamos crer no sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, porque Ele existe. Eu posso dizer para vocês que o sobrenatural de Deus, ele é alimentado e ele cresce sobre a tua vida cada dia que você exercita isso. Cada dia que você busca estar mais próximo de Deus, mais você é alimentado e mais você confia nele, a ponto de você olhar e dizer: vai acontecer. Quando nós olhamos para essas coisas com olhares espirituais, tudo se torna diferente. Nós precisamos entender que o poder de Deus não é como nós queremos. Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice,
Ele disse que seja feita a tua vontade, não a minha. O próprio Jesus deixou claro que a vontade é a do Pai. E se nós queremos viver a obra do Pai, nós precisamos confiar no Pai. Se nós queremos viver o sobrenatural do Pai, nós precisamos acreditar no Pai. Precisamos buscar nele. A fé, ela é como uma planta, nós precisamos regar todos os dias, cuidar. Não adianta nós termos fé, eu estou com um problema e eu tenho fé que Deus vai resolver, mas eu fico lá dando uma olhadinha, como é que está esse problema? Eita, não resolveu nada ainda. Quantos anos Abraão não esperou para ter um filho? E aí Deus entrega o filho, quando o menino está grandinho, o que é que Deus diz? Abraão, me dá esse menino. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Abraão acreditou no sobrenatural de Deus. Eu não sei o que passava pela cabeça de Abraão quando ele colocou aquele menino sobre aquela lenha. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que ele sabia que o sobrenatural de Deus iria acontecer ali. E é assim que nós precisamos fazer com a nossa vida. Não importa se o cordeiro já está ali próximo, não importa como é que está a lenha, se o fogo está aceso. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos libertar da nossa dificuldade crendo no agir de Deus. Nós precisamos crer no poder de Deus sobre a nossa vida. Quando eu passei a ter essas experiências com Deus, a minha vida se tornou diferente. Os meus dias se tornaram diferentes. A tal forma que antigamente eu tinha muito essa questão de preocupação. Eu tinha uma preocupação anterior que ela inverteu, foi para o outro lado da mesa. Eu tinha muita preocupação, muito medo de ficar desempregado. Pensa num cara que tinha medo de ficar desempregado. Eu me escondia a noite toda, às vezes orando ao Senhor quando tinha algum problema na empresa que eu era office boy, porque eu tinha medo de ficar desempregado. E o medo não era só de não arrumar um outro emprego, irmãos. Meu problema é porque, para mim, era uma questão de honra não ser demitido. Porque para mim ser demitido era como se eu fosse uma pessoa que não tivesse servindo. Se eu fosse... E eu orava ao Senhor. E hoje, até pouco tempo atrás, a minha preocupação era em demitir. Eu já tive funcionário que eu precisei tirar da empresa, porque os comportamentos dele não estavam de acordo, que eu chorei junto com ele. Sabe por quê? Porque naquele momento me passou pela cabeça, lá no início, quando eu sentava no banco da praça, ia contar as estrelas. Então, irmãos, nós precisamos sempre agradecer a Deus, mas com o pé no chão, olhando para trás, para nossas origens. Nunca tentar querer ser mais do que o outro. Esses dias, agora recente, nós adquirimos uma picape Frontier. E esses dias eu vinha em uma avenida muito movimentada de Teresina, e tinha um cara com um carro quebrado no meio da avenida. E todo mundo só desviava, o outro desviava para um lado. Eu desci do carro e fui empurrar, e o cara ficou assustado. Porque eu parei o carro, liguei o pisca-alerta e fui empurrar o carro dele. Aí o cara ficou assim, eu deixei ele lá e ele ficou sem entender o que aconteceu. E aí quando eu deixei ele lá, eu digo, Deus te abençoe, meu irmão. Então, para muitos, o cara, hoje o cara está no carro velho, deixa aí. Deixa aí. Não, nós precisamos lembrar da origem. Hoje eu estou com um carro mais, digamos assim, um carro mais confortável, mas eu já tive uma Pampa que eu precisava, eu era o motor de partida dela. Eu metia o ombro nela aqui, embalava,
e com o sofá em cima. Eu botava o ombro e empurrava ela aqui com o ombro até ela pegar a velocidade. Eu entrava, sentava no banco, jogava a segunda e soltava a embreagem. Eu era o motor de partida dela por muito tempo. Então a gente não pode esquecer as origens. Mas o que Deus fez comigo? Hoje Deus tem me dado a condição para mim abençoar pessoas. E a nossa fé ela precisa ser multiplicada dessa forma. Nós precisamos crer que aquilo que Deus nos dá é para nós abençoarmos as pessoas. É para nós abençoarmos outros de forma que eles cheguem a um ponto de ter também a visão de que é Deus na vida deles. Então, o que eu posso estar dizendo a você essa noite que veio aqui? Se você ainda não tem essa fé firmada no Senhor, se você ainda é daqueles que entrega o seu problema para Deus e pega de volta, não faça isso. Creia no agir de Deus. Espere nele. Às vezes nós esperamos em Deus algo tão grande e Deus nos entrega uma semente. Mas aquela semente você planta e ela vai se multiplicando, ela vai crescendo e ela vai multiplicando a ponto de que você olha para trás e diz: Deus, eu não precisava do todo, eu só precisava da semente. A coisa que eu precisava era da semente, porque o Senhor já tinha me dado o campo. Então nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Eu me recordo de um escritor que tinha em Oeiras, capital do Piauí, e ele estudava na cidade. O pai dele era camponês, trabalhava no campo. E um dia o pai dele levou feijão para ele. Não sei se alguém aqui já teve o pai na roça, estudando na cidade. E os pais têm o prazer de levar as coisas para a gente. E o pai dele levava feijão para ele. E um dia caiu um caroço de feijão no chão. E ele disse: Pocedônio, o nome do escritor é Pocedônio de Queiroz, é um homem muito conhecido no Nordeste. E ele disse: Pocedônio, pega esse caroço de feijão e guarda. Ele disse: não, pai, é só um. E aquele senhor deu uma lição que serviu para ele, serviu para mim, e eu creio que serve para muitos. Ele pegou aquela semente, era final de inverno, ele levou e plantou. No interior a gente tem o hábito de fazer uns canteiros, uma trempe de madeira e colocar esterco e plantar a cebola, coentro, essas coisas. E ele plantou aquele caroço de feijão naquele canteiro. E quando aquele caroço de feijão, com 2, 3 meses, começou a frutificar, ele pegou toda aquela semente e replantou numa vazante próximo do rio Canindé. E aí, depois, quando aquele feijão que ele plantou na beira do rio já deu colheita, e ele pegou e levou. Lá a gente chama de um cozinhado, né? Levou um pacotezinho de feijão e disse: Pocedônio, está vendo esse feijão? Sim. Disse: é aquela semente que você queria jogar fora. Ele disse: semente a gente não desperdiça. Ele disse: tem mais lá, ficou mais lá para semear. A nossa fé ela precisa ser assim. Ela precisa ser multiplicada e ser cuidada. Porque se nós não cuidarmos da nossa fé como uma semente, nós não fizermos ela multiplicar, nós precisamos ser algo que brilhe, deixar Jesus brilhar em nós. Eu fico muito feliz esses dias ouvi da minha filha dizer que ela se espelha em mim e na minha esposa para viver o casamento dela. Para mim é uma honra muito grande. Por quê? Porque ela vê em nós algo positivo e que ela sabe que deu certo na nossa vida e que vai dar certo na vida dela. Uma outra coisa é que a nossa fé nós não conseguimos viver ela só. Nós precisamos compartilhar com alguém. É por isso que Jesus disse que ninguém coloca um veleiro escondido, mas sim num lugar que vai
clarear para todo mundo. E a nossa fé, ela precisa começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Precisa começar a ser compartilhada dentro da nossa família. Eu sou irmão de 16 filhos. Hoje tem um que se congrega comigo, ele e a família. Tem uma outra que é crente, mora em São Paulo. Os outros ainda não são, mas eles têm um respeito por mim. E aonde eu chego, eles me apresentam. Esse é meu irmão que é pastor. Sabe por quê? Porque a fé que está sobre mim, querendo ou não, é uma semente que está sendo plantada na vida deles. E um dia essa semente vai germinar. Eu oro para isso, para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês: você que essa noite chegou aqui com uma preocupação, você que essa noite chegou aqui com uma fé superficial, busque ter uma fé sobrenatural, uma fé confiante de que as coisas vão acontecer. Ah, mas eu acreditei e não aconteceu do jeito que eu pensei. É porque as coisas de Deus têm que ser como Ele quer e não como nós queremos. Será que se Jesus dependesse de Jesus, Ele teria ido para aquela cruz? Mas o que o Pai disse? O que Ele disse? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade do Pai precisa ser feita sobre a nossa vida. E Jesus sabia do propósito, é por isso que Ele disse: seja feita a tua vontade. Ele sabia do propósito que Ele teria vindo para cumprir. Nós também precisamos ter a mesma coragem que Jesus nos ensinou a ter. Vencer as dificuldades, crendo que, sendo feita a vontade do Pai, nós estamos em boas mãos. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé.